Olá pessoal, meu nome é Tatiane Abdias, nutricionista. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de inflamação. Como saber se a gente tem aquela inflamação crônica de muitos anos, que muitas das vezes a gente adquire na nossa infância? Como saber quais são os sintomas e principalmente como desinflamar o corpo? Hoje eu vim falar com vocês, é um assunto muito atual, né? Hoje em dia está sendo muito falado sobre isso. E vou responder essas perguntas para que vocês entendam um pouco melhor sobre esse assunto. Então, a inflamação, geralmente, ela é uma inflamação crônica, né? Ela vem desde a nossa infância, quando introduzimos a nossa alimentação, né? A nossa introdução alimentar. Porque, geralmente, quando a gente é bebê, né? A gente inicia o aleitamento materno, que é até os 6 meses. Mas, depois disso, o ideal é que a gente mantenha, né, o aleitamento materno do bebê até 1 ano, no máximo 2 anos, mas que a partir dos 6 meses a gente comece a utilizar os alimentos. A criança tem que começar a comer comida, né? Legumes, frutas. E vamos ressaltar também para as mamães novas, né, que estão nos assistindo, para evitar dar suco para o seu bebê. Por quê? O ideal é que ele coma a fruta, ou raspadinha, ou em forma de papinha. Por quê? O açúcar natural das frutas, que é a frutose, é eliminado diretamente no fígado. Nenhuma célula no corpo quer essa frutose para ser eliminada. Ela é eliminada diretamente no fígado. Então é muito importante que a gente não fique dando suco para o bebê. Porque esse excesso de frutose, ela vai causar algum dano no decorrer da vida deles. Uma pré-diabetes, de repente um colesterol alterado, futuramente. Então é importante a gente não ficar oferecendo suco para a criança. O ideal é que ele coma a fruta, até porque quando você vai preparar o suco, geralmente a gente não utiliza uma fruta só, né? A gente utiliza mais quantidade. Então o excesso de frutose ele é muito grande. Então, o que acontece na maioria dos casos, né? Principalmente nesse mundo atual que a gente vive, com tanta oferta de produtos industrializados. Geralmente as mães começam, né, erradamente, desde os primeiros meses de vida da criança, a oferecer os produtos industrializados. Isso é muito ruim, né? Não estou aqui generalizando, a gente sabe que tem mães que cuidam muito bem da alimentação dos seus filhos, mas a gente observa que uma grande maioria comete esse pequeno erro de oferecer alimentos industrializados, como biscoito, bolachas. A criança acaba se agregando aquele paladar, aquele sabor, e perde um pouco o interesse sobre o alimento saudável, como as frutas, legumes. Então, se a gente observar uma criança que come muito produto industrializado, ela vai perder o interesse pelo alimento saudável. Às vezes ela não vai mais querer uma fruta, ela vai querer o biscoito, ela vai querer a bolacha. Então é importante que essa reeducação alimentar ela comece desde o início da nossa infância. E aí que eu quero chegar no ponto que eu falei com você a respeito do tema desse vídeo. Essa inflamação muitas das vezes ela é crônica, porque ela começa geralmente após os 6 meses, quando começa a ser ofertado o açúcar, farinhas no geral, carboidratos, doces, e vai causando uma inflamação ao longo da vida. Geralmente, quando na primeira infância é introduzido esses alimentos, é muito difícil que a pessoa no decorrer da vida tire esse hábito. Ela consegue, mas tem que ter todo um trabalho de reeducação alimentar. Então essa inflamação ela vai passando em decorrência de vários anos, né? E vai cada vez mais inflamando o corpo. É onde a gente fala que começa a surgir os sintomas, né? Como fadiga, cansaço, falta de disposição, enxaqueca, tudo por causa dessa inflamação no decorrer da nossa vida, né? Então, assim, o que a gente tem que, né, evitar ao máximo? Tirar o máximo do nosso dia a dia os alimentos ultraprocessados. Procurar utilizar alimentos in naturas, como carnes, legumes, frutas, ovos, saladas, né? Ter uma alimentação mais saudável possível. Para que a gente vai com o tempo, ainda que a nossa alimentação na infância não foi aquela alimentação 100% adequada, mas que a gente comece dali em diante a fazer o processo de desinflamação, né? Tirar esse vício do alimento industrializado.
Há pouco tempo, né, foi comprovado que o vício do açúcar, ele é muito forte, né? Ele causa mesmo uma abstinência, né? Alguns pacientes quando tiram o açúcar, porque realmente ele é viciante e altamente inflamatório. Quando eu falo de açúcar, eu tô falando desse açúcar refinado, né? Esse açúcar tradicional aí, que muitas pessoas usam. Então, assim, se você quer consumir o açúcar, se você não tem o hábito de tomar as bebidas sem açúcar, procura utilizar um açúcar mais saudável. Um açúcar orgânico, um açúcar como um demerara, um mascavo. O demerara, ele é até mais recomendável, porque há pouco tempo fizeram um estudo e o mascavo ele estava vindo com muito fungos na safra, né? Então o demerara ele tem uma qualidade melhor. Claro, né? Se você não tiver problemas com açúcar, como pré-diabetes, diabetes, então você pode estar usando o açúcar demerara. Se você não tiver esse tipo de patologia. Caso você tenha, você pode estar utilizando também um açúcar que é muito bom, de muita boa qualidade, que é o açúcar xilitol, o açúcar eritritol, né? Que é um açúcar bem mais saudável, com baixa caloria, mínimo de carboidrato, e vai te ajudar muito nesse processo de desinflamar e muitas vezes também na perda de peso. Também, pessoal, é muito importante a gente não consumir esse tipo de alimento, por quê? Porque hoje em dia a diabetes, ela tá virando assim uma febre, né, mundial. Os casos de diabetes têm aumentado muito. Então, devido a esse consumo exagerado das pessoas de doces, né, como eu já falei, produtos refinados, produtos ultraprocessados, a diabetes, ela tá alavancando de uma forma, assim, absurda. E a diabetes nada mais é, ou a pré-diabetes, como uma doença alimentar, né? Ela vem decorrente, né, de toda aquela inflamação, né, que a gente conversou, que ocorre, né, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, consumir alimentos não naturais, né, alimentos erradamente, vai causando essa inflamação e, consequentemente, a gente adquire, né, pode adquirir na vida adulta, né, as doenças, né, como colesterol, diabetes, pressão alta, sempre devido a esse processo que já vem, né, de anos. Então, na verdade, assim, vamos nos cuidar, vamos nos reeducar, começar, né, de forma tranquila, respeitando nossos limites. A diabetes, como eu falei, ela é uma doença nutricional. Você tem que mudar os seus hábitos. Não adianta ficar tomando remédio e ficar comendo coisas que vai fazer você ter pico de insulina, vai inflamar seu corpo. Então, o ideal é você ter uma alimentação balanceada para que você possa, se caso você for diabético, manter um controle da doença, não ter tanto aumento da insulina. E se for pré-diabético, tentar até reverter essa situação. Eu estarei publicando nos próximos dias um vídeo nesse canal sobre a pré-diabetes, né? Como a gente pode fazer o passo a passo para tentar reverter a pré-diabetes. Então, vamos voltar ao nosso assunto da desinflamação. Na verdade, não tem assim um alimento. Às vezes os pacientes perguntam no consultório: ai, doutora, tem um alimento específico, um shot, um alimento que eu possa usar, que eu possa desinflamar o meu corpo? Na verdade, não tem. A desinflamação ela ocorre num conjunto de fatores, um conjunto de atitudes, né, que você vai fazer e vai mudar toda a sua rotina, a sua alimentação. Então, não adianta você, um exemplo, tomar limão em jejum, achando que ele vai, durante o dia todo, desinflamar o seu corpo. É toda uma mudança de costumes e hábitos alimentares. Coma mais verduras, legumes, frutas, saladas e, consequentemente, isso já vai desinflamar o seu corpo. Não tire o máximo, né, os produtos industrializados, ultraprocessados, que isso vai te ajudar muito e vai ajudar você também, se caso você estiver acima do peso, perder peso. A obesidade, ela também causa, né, essa inflamação. O paciente, quando ele está obeso, ele já está inflamado. Então, você perdendo peso, você vai desinflamar também, você vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Você vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Vai melhorar muito a sua autoestima, a sua disposição física para trabalhar, para se divertir, para passear. Você vai ficar muito assim, a sua pele, né? Quando a gente começa a desinflamar, a nossa pele fica mais bonita, a nossa pele fica mais saudável, mais limpa. Às vezes a gente fica com manchas na pele devido à má alimentação. Então, assim, vai melhorar num contexto no geral.
Mas lembrando, com todas essas mudanças que a gente conversou. E principalmente deixar a dica também, né, que é muito importante, você procurar um profissional adequado, vá ao nutricionista, faça uma consulta, faça uns exames para ele te ajudar nesse processo de desinflamação. Caso você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, deixe aqui o seu comentário, quais são as suas maiores dificuldades, as suas dúvidas, que será um prazer te responder. Não esqueça de deixar o seu like e tocar no sininho também para receber notificações de novos vídeos. E nos comentários também, deixa aqui o seu comentário, quais são as suas dúvidas, quais são as suas maiores dificuldades na perda de peso, que será um prazer te responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima.